Fala pessoal, sou o Thiago Franklin, estou aqui no meu canal Resenha com TF, que é meu canal de podcast, tem entrevistas semanais, os cortes, mas agora eu também estou aqui dando as minhas opiniões. Quem quiser ver e gostar, vejam as minhas opiniões sobre diversos temas e algumas opiniões polêmicas e debates que eu gosto, de conversar com os meus amigos ali no dia a dia, e eu quero conversar com vocês também alguns. E o debate de hoje será sobre Bebeto. Na minha opinião, o jogador mais subvalorizado da história do futebol brasileiro. Porque se tem um jogador que, na minha opinião, merece uma moral muito maior, chama-se Bebeto. Porque foi destaque, junto com o Romário na Copa de 94, em todos os clubes que o Bebeto jogou em seu auge, ele ganhou todos os clubes que o Bebeto ganhou. Todos. Artilheiro do Brasileiro, artilheiro de Copa América, artilheiro de Liga Espanhola. Um cara que vence por todos os clubes que ele disputa, merecia ter um pouquinho mais de moral. E eu vejo a geração Z tratando o Bebeto como um merda. Literalmente isso. Se você coloca o Bebeto em qualquer resenha, qualquer coisa, Bebeto não tem moral, não tem mídia. Acho que o grande problema do Bebeto era ele ter sido low profile demais. Dele não ser aquele cara que se auto-intitula o craque, o gênio. O Bebeto foi gênio, o Bebeto foi craque. Se o Bebeto jogasse hoje, com certeza seria top 3 do mundo. Estou cravando isso aqui. Porque o Bebeto, ali nos anos 90, ele foi top 3 do mundo. E numa época que os jogadores, com todo respeito, eram muito melhores que os jogadores de hoje. Tecnicamente, você tinha vários craques. Essa camisa que eu tô vestindo aqui, por exemplo, é uma camisa do La Coruña, clube que ele fez história na Espanha, em homenagem aos brasileiros que brilharam. Bebeto, Nonato, Mauro Silva, Djalminha, jogadores que brilharam com a camisa do clube espanhol. E o Bebeto conseguiu brilhar com a camisa do clube espanhol. O Bebeto foi gênio. O Bebeto foi gênio. Como centroavante, como segundo atacante, como camisa 10. O Bebeto foi um dos melhores. O Bebeto brilhou com a camisa do Flamengo. O Bebeto brilhou com a camisa do Vasco. O Bebeto brilhou com a camisa do Botafogo, já um pouco mais experiente. O Bebeto brilhou com a camisa da seleção brasileira. Apesar do Romário ter feito o gol do título na Copa América de 89, quem brilha é o Bebeto. O Bebeto é o melhor jogador. Quem nas eliminatórias carrega o Brasil em um momento de dificuldade foi o Bebeto. Se você pega a Copa de 94, o Bebeto faz uma belíssima Copa de 94. Se você pega o Bebeto na Copa de 98, apesar de ser um jogador veterano, faz uma belíssima Copa de 98. O Bebeto foi muito grande. E você não ter esse jogador sendo colocado como um dos melhores da história do futebol brasileiro para alguns, isso me incomoda demais. Você vê jogadores de hoje que, sem sacanagem, não engraxam a chuteira do Bebeto, sendo tratados de uma maneira muito maior do que ele, isso me incomoda demais. O Bebeto, hoje, na seleção brasileira, à exceção do Neymar, que eu coloco numa prateleira na mesma do Bebeto, nenhum outro jogador brasileiro engraxa a chuteira do Bebeto, que joga do meio pra frente. Nenhum. O Bebeto escolheria a camisa que ele quisesse do meio pra frente. Se ele quisesse ser 9 centroavante, seria 9. Se ele quisesse ser segundo atacante, seria segundo atacante. Se ele quisesse ser o camisa 10, seria 10. O Bebeto é muito superior ao Rodrigo, por exemplo. Muito, com sobras. Ao Vinícius Júnior, com sobras. E com todo respeito a esses dois jogadores, que eu acho que são bons jogadores. São grandes jogadores para a atualidade. Mas pensando em nível de futebol, pensando em técnica, em poder de decisão, gente, o Bebeto foi grande. Mais jovens não conseguiram ver o Bebeto jogando? Pergunte para um pai, para um tio, para a galera que tem minha idade, 40 e poucos anos, que vão falar quem foi Bebeto. O Bebeto, ele merecia muito mais moral que ele tem. O Bebeto é tratado no Brasil como um jogador ok, como um grande jogador. O Bebeto não foi só um grande jogador, o Bebeto foi craque. Um dos grandes craques da história do futebol brasileiro. Mas ele entra na linha dos grandes craques que não tinham mídia. Dos grandes craques que eram low profile. E as pessoas não entendem o tamanho que o Bebeto teve. O Romário foi o número 1 da Copa de 94. Ninguém tem dúvidas. Mas o terceiro melhor jogador daquela Copa, empatado com o Stoichkov, na minha opinião, foi Bebeto. Você teve o Romário em primeiro lugar, o Baggio em segundo, Bebeto e Stoichkov ali na terceira posição, com Raj e Dunga fechando os melhores daquela Copa. Bebeto foi enorme no futebol. Uma pena que ele é daqueles jogadores que não se autovalorizam, que não se promovem tanto, porque eu vejo muitos jogadores que foram inferiores ao Bebeto, a torcida tratando como craques, como gênios. Por exemplo, com todo o respeito ao Edmundo, que eu achei que foi um dos grandes jogadores também dos anos 90 e dos anos 2000.
O Bebeto foi muito maior do que o Edmundo e eu vejo muita gente colocando o Edmundo à frente do Bebeto. Na minha opinião, é loucura. O Bebeto foi muito superior ao Edmundo. O Bebeto, pegando todas as Copas de 90 pra cá, seria titular em 90, se não fosse a lesão, porque ele teve muscular, segundo o próprio Lazzaroni, ao lado do Romário. Foi titular em 94, foi titular em 98. O Bebeto Prime, tá? Tô colocando o Bebeto Prime. Seria titular em 90, 94, seria titular em 98. Em 2002, seria uma boa briga. Você colocar o Bebeto no Prime, jogando ao lado do Ronaldo Fenômeno, não seria nenhuma loucura você tirar Ronaldinho ou Rivaldo. Não seria loucura. Você é criticado agora por alguns. Mas o Prime do Bebeto, no meu entendimento, é superior ao Prime do Rivaldo. Minha opinião. Se tivesse um segundo atacante, como o Rivaldo jogou e muitas vezes na Copa, o Bebeto poderia ser colocado ali. No quadrado mágico de 2006, o Bebeto Prime jogaria ao lado do Ronaldo. Sobraria pro Adriano. 2010, 2014, 2018, 2022, jogaria em todas essas seleções. O Bebeto, no auge, foi um dos melhores atacantes da história do futebol brasileiro. Infelizmente, o Bebeto só será reconhecido como um grande gênio que ele foi quando nos deixar, como acontece demais aqui no futebol brasileiro. E você, mais jovem, que tá aqui nesse vídeo me criticando, você tá viajando! Pergunte pra quem viu, pergunte pra quem viu. Vá na Espanha e veja como o Bebeto é idolatrado naquele país. O Bebeto é mais respeitado fora do país do que dentro do país. E isso, pra mim, é uma loucura. Tamo junto, galera. Mais um vídeo. Deem dicas aqui de temas. Assistam os outros conteúdos aqui do Resenha com TF. Aqui eu falo mesmo, gente. Aqui eu vou dar a minha opinião. Concordem ou não, é a minha opinião. E o respeito é de vocês. Claro, não xinguem o amiguinho Thiago Franklin. Tamo juntos. Se vocês gostaram, inscrevam-se, compartilhem e deixem aquele like para as outras pessoas conhecerem esse nosso canal. Valeu, gente. Fui, tamo juntos.